Então, gente, você já investiu tempo, dinheiro e muito esforço em fazer previsão de demanda, fazer o forecast do teu negócio, usou todo tipo de técnica, seguiu tudo as recomendações que te deram e a tua curiosidade continua baixa. Eu sei exatamente o que é isso e esse vídeo é para você. Agora, assim, o problema talvez não está na ferramenta. O problema está, assim, como você trata a questão da demanda. Então, aqui eu vou te ajudar a entender o problema. Eu tenho uma abordagem aqui que eu acho que está, para mim, está muito boa. Eu estou aplicando e tá funcionando para mim. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. Então tá, deixa eu primeiro falar sobre o propósito do canal como um todo e de eu estar aqui, né? Então eu acredito que existe uma lacuna, um gap entre conhecimento acadêmico e prática empresarial. Assim, eu gosto muito da academia. Se eu tivesse tido condição, eu teria sido um acadêmico, mas o destino fez com que eu começasse a trabalhar, começasse a depender do salário, não consegui fazer a transição, enfim, eu fiz uma carreira trabalhando em empresas, embora eu tivesse aquele gostinho do mundo acadêmico. Mas quanto mais eu trabalhava, mais eu percebia que tinha uma diferença. Tem coisas que a gente vai fazendo no trabalho, ou por deficiência da empresa, ou por questões práticas, que quando você lê um livro didático ou você assiste uma aula, você vai falar assim, mas não é bem assim. E existe esse gap. E eu estou me propondo a preencher esse gap. Então, assim, eu quero traduzir essas teorias. Existe uma razão de ser das teorias, às vezes elas são genéricas demais, abrangentes demais. E o que a empresa quer realmente, ela não quer aquela solução perfeita, ela quer uma solução para um problema específico. Então, assim, como que o profissional ele tem que pegar daquele livrão, daquele calhamaço, o que é aplicável, o que é específico, traduzir, adaptar. Então, esse conhecimento não existe na academia. Então, assim, as empresas no processo de contratação exigem informação acadêmica. E a pessoa, quando chega na empresa, ela não tem esse conhecimento. Então, assim, essa pessoa precisa de mim. Então, assim, eu sou uma pessoa que vai ser esse link, essa tradução que existe. Fala assim, olha, aqui, esse é o princípio que se aplica nesse problema prático. Tem lá um fundinho acadêmico, mas o princípio em si é um princípio prático, né? Baseado na teoria, claro, mas sempre tem uma aplicação prática que é específica, precisa dar uma adaptaçãozinha, um pulo do gato. Pulo do gato, não existe pulo do gato na faculdade. Então assim, eu vi isso acontecendo, né, nas empresas e hoje eu tenho condição de falar sobre isso. Então, assim, quem já esteve na frente de planejamento de demanda em empresa sabe que eu estou falando, porque tem muita pressão, muita mudança de cenário o tempo todo, tem que tomar decisão rápida, é uma complexidade muito grande e isso não ensina, não existe livro que ensina isso. Então, assim, eu estou criando esse conteúdo para isso, para trazer clareza, método, visão e prática para quem quer fazer alguma coisa diferente. Eu estou fazendo e está funcionando. Então, assim, eu fiz um e-book para explicar um conceito e eu vou começar a falar desse conceito agora. Tá? O conceito que eu vou explicar é controle estatístico de processo. Então, assim, todo mundo usa estatística para fazer previsão de demanda e não poderia ser diferente. Mas ninguém usa nesse sentido, no sentido de identificar se a demanda está sob controle, sob normalidade ou não.
Então, assim, o controle estatístico de processo é uma metodologia que nasceu na manufatura, né? Então, assim, na manufatura, qual o conceito que o controle estatístico de processo aplicado à manufatura? Vamos, por exemplo, ter uma indústria que faz o diâmetro do cilindro do motor. O que é essa indústria quer? Ela quer que todos os diâmetros sejam exatamente iguais, só que não são. Então, como que a indústria resolveu o problema? Ela queria resolver o problema criando uma tolerância. Então, assim, existe dentro existe variações, vão existir variações, nunca uma peça vai ser exatamente, até nos micrômetros igual a outra, mas desde que essa variação esteja dentro de um range, de uma faixa aceitável, que se chama especificação, o processo vai ser um processo capaz de produzir o que ele precisa produzir. O controle estatístico de processo ele vai detectar a capabilidade desse processo de produção gerar peças dentro da conformidade. Vamos falar também do exemplo prático. Vamos supor você pede para um jogador de futebol bater pênalti no canto superior esquerdo. Ele vai acertar a grande maioria das vezes exatamente colocar a bola no canto superior esquerdo. Exatamente no mesmo local? Não. Vai ter variações. Essas variações, porém, serão variações aceitáveis. Mas vamos supor que ele chuta uma bola para fora. Chutar a bola para fora significa um ponto fora da curva. Surgiu aí daí a expressão ponto fora da curva, não é? A expressão ponto fora da curva não saiu justamente de um negócio desse. Então, o ponto fora da curva significa que existe uma causa especial no processo. Assim, então, todo o processo ele está submetido a forças normais, que produzem variações aleatórias, mas variações aleatórias inerentes ao processo. E existem variações que são anormais, são os tais pontos fora da curva, que o controle estatístico de processo ele vai detectar a tendência, a probabilidade disso ocorrer. E o objetivo de você identificar causas especiais, né, no processo de produção ou no processo de bateção de pênalti, é eliminar a causa especial, porque você quer que todas as peças estejam dentro da especificação, você quer que todos os pênaltis batidos entrem dentro do gol. O planejamento de demanda é um pouquinho diferente, e aí que entra a magia da coisa. Porque a gente não controla todas as causas especiais. Capítulo 2 do livro, 3 em diante, vou falar de causas especiais. Então, por enquanto aqui, eu estou falando só que a demanda é um processo estatístico, e sendo um processo estatístico, a gente consegue definir controle estatístico de processo, consegue definir variações normais e variações especiais. E é esse o princípio que eu quero desenvolver. E esse princípio é perfeitamente aplicável dentro do planejamento de demanda. A gente não pode esquecer que a demanda é resultado de uma decisão racional. Nem sempre, né? Às vezes você vai falar assim, mas tem muita compra que é feita no nível individual, tem muita compra que é feita de impulso, né? Mas a propaganda, a técnica de marketing que gerou isso é uma decisão racional e o resultado é previsível. Uma empresa, quando ela vai comprar insumos para o seu processo de produção, ela tomou uma decisão racional de quanto produzir, de quanto vender, de quanto manter de inventário, de quanto que ela vai comprar do teu fornecedor. Então, são decisões racionais, sendo racionais, previsíveis, né? E a gente é um mistério aí, né?
Sim, é previsível. Parto do princípio que é previsível. Porém, né, a gente não conhece todos os fatores envolvidos na tomada de decisão dos agentes dessa cadeia, né? Mas esse trabalho aqui eu acho que vai ajudar todo mundo, né? Eu tenho um mentor nesse processo. Eu li um livro, eu li um livro desse autor há muito tempo atrás. Eu estava ainda na faculdade, mas me impressionou muito o livro dele, e até hoje o nome dele está na minha memória. E assim, o que ele escreveu é genial, o que ele fez foi genial, a contribuição dele para a indústria e para a estatística foi genial, e hoje não se fala muito nele. O nome é Edward Deming. Edward Deming, ele trouxe a estatística para dentro da gestão da qualidade, ele que desenvolveu todos os conceitos do controle estatístico de processo. E ele dizia que sem dados você é mais uma pessoa com opinião. E ele estava muito certo, e demanda é a mesma coisa. Sem dados você tem opinião sobre demanda, e opinião sobre demanda, não é? Só aumenta a tua chance de errar. Então, assim, mais do que a estatística, o Edward Deming ele criou uma maneira de pensar, né? Ele contribuiu muito para o aumento exponencial da qualidade da indústria, principalmente no Japão. Ele foi fazer uma consultoria no Japão e tornou o Japão uma potência mundial em termos de qualidade de processo de manufatura. A contribuição dele foi fundamental para isso. E ele, depois vocês pesquisem, ele tem os 14 pontos de Edward Deming, que é bem específico para a manufatura. O conceito que ele fez, os 14 pontos, ele estava falando de manufatura. E no meu e-book eu adapto esses conceitos do Edward Deming para planejamento de demanda. Então eu faço isso no final do capítulo. Então, assim, eu falo sobre trocar metas, rigidez, por melhoria contínua, inclusive em processo de planejamento de demanda. Não confia cegamente em modelos automáticos. Precisa de muita integração diária. As forças que movem a demanda, muitas estão fora do controle da tua empresa, né? No processo de manufatura, as forças que ajudam a empresa a produzir todas as peças dentro da especificação, elas são do domínio total da empresa. Porém, na demanda, nem sempre, né? Tem muito tomador de decisão externo à empresa. Então, assim, o controle sobre as causas especiais que vão fazer a tua demanda sair ou não da curva é mais um processo de ouvir, né? De ouvir, de interpretar, porém todos são previsíveis. Então, assim, o ponto fora da curva do processo produtivo, ele gera uma ação corretiva. E o ponto fora da curva, dentro do planejamento de demanda, te gera uma oportunidade de aprender, te dá um recado do mercado que você não ouviu antes. E a estatística te ajuda a perceber o caminho que a coisa está seguindo. Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, você detecta isso nos gráficos de controle, inclusive para a demanda, e você tem condição de, fazendo as perguntas corretas, identificar as forças corretas que estão agindo, né? E é isso que eu vou desenvolver ao longo dos próximos vídeos, é isso que eu também desenvolvi no meu e-book. Então, assim, não enxerga o teu erro de previsão como fracasso, inclusive porque sempre vai existir erro, né? Tem um ex-chefe que fala que tem dois tipos de forecast: o errado e o sortudo.
Mas, assim, a princípio todos são errados, porque todos vão ter algum tipo de erro, né? Mas esse erro é um erro normal, inerente ao processo? Ele está dentro de uma faixa aceitável e previsível? Ou ele tem alguma coisa saindo do seu controle? Então, a gente vamos resolver esse problema. É bem interessante. Então é isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita e se inscreve, né? Me segue aí, né? Tem muito mais vídeo vindo aí. Eu espero poder ajudar com o teu problema. Se eu tenho alguma coisa, eu estou falando bastante genericamente, né? Eu tenho casos específicos, mas são específicos meus. Mas eu tenho condição de te ajudar. Eu tenho plena convicção que eu tenho condição de te ajudar. E no Instagram também eu estou tentando colocar alguma coisa, me segue lá também, eu vou colocar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso aí. Então é isso aí, eu acho que essa abordagem é uma abordagem interessante. Eu estou pronto para compartilhar a minha experiência contigo, ouvir de ti quais são as suas dificuldades, discutir esses problemas. E é isso aí, me segue, você dá um joinha aí e vamos que vamos, a gente se vê mais tarde, tá bom? Beleza? Até mais.